O assunto de hoje aqui no jornalismo da Rádio Clube RBJ é direito agrário. Vamos conversar com um especialista na área para tratar sobre esse assunto e falar um pouquinho também do contexto histórico aqui da região de Palmas. Nós vamos conversar com o advogado Paulo Roberto Couto, especialista em direito agrário, atua em Palmas e em toda a nossa região, especificamente nessa área, e vai nos falar um pouquinho a respeito do seu trabalho e também da sua participação nesta obra histórico-jurídica. Doutor Paulo, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Clube e do rbj.com.br. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de primeiro cumprimentá-lo e também cumprimentar todos os ouvintes aí da rádio. E é sempre um prazer aí estar com vocês e falando um pouquinho sobre direito agrário. Bom, doutor, o senhor integra, né, a produção do livro O Direito no Agronegócio Globalizado, uma produção da OAB Paraná. Nos fale mais um pouquinho a respeito especificamente do livro em si, dessa produção. Exatamente. Na verdade, esse foi um projeto então da OAB Paraná, onde consta diversos autores aqui do Paraná, né, sobre o direito agrário, o direito no agronegócio globalizado. Esse livro, que foi lançado agora recentemente, ele consta com o prefácio do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e ele estabelece alguns pontos aí de grande importância no agronegócio brasileiro. Sabe-se que o Brasil ele é um grande produtor agrícola e o agronegócio, a produção agrícola está globalizada. Então, ele traz diversos temas aqui muito importantes. O livro ele é vanguardista no sentido de que ele traz alguns assuntos que não são muito abordados em outras obras, como a questão que envolve justamente essa questão global do agronegócio e a importância, né, a importância que o Brasil ocupa no cenário internacional na produção de alimentos, né, e exportação de alimentos, e aí você tem a necessidade de inúmeros instrumentos jurídicos para regulamentar toda essa comercialização e produção agrícola. E aí eu fui convidado, então, para tratar sobre a faixa de fronteira, né? Sabes que o Brasil possui uma fronteira enorme, aí mais de 16 mil quilômetros, e nessa fronteira existem inúmeros imóveis rurais, imóveis agrários que são destinados à produção agrícola. E muitas vezes, por ser um regime jurídico próprio, né, as faixas de fronteira possuem uma legislação específica, ela está inserida nesse agronegócio global, né? Até porque a gente faz divisa aí com inúmeros países da América Latina. Bom, especificamente, né, a sua participação, né, o capítulo que o senhor escreveu nesse livro, ele trata dos Campos de Palmas, né? Palmas integra a faixa de fronteira e ele trata especificamente, trata de um caso específico, né? Mas o senhor também retrata uma boa parte da história, né, da ocupação dos Campos de Palmas. Exatamente. O título do capítulo, então, é Os Campos de Palmas e o caso Fazenda São Francisco, estudo de imóvel localizado na faixa de fronteira. Então, esse imóvel aí, especificamente, ele está localizado no município de Abelardo Luz, né? E está na faixa de fronteira, que hoje, atualmente, é de 150 quilômetros, né? Dos países aí que fazem divisa com o Brasil. Mas o que ocorre? Como teve uma questão que envolveu uma fiscalização do INCRA, uma fiscalização administrativa, sustentando que esse imóvel se tratava de terra devoluta e, portanto, seria da União, acabou criando essa questão jurídica, e aí eu tive que fazer um retroagir no estudo do imóvel desde a sua origem. E aí eu acabei chegando na questão dos Campos de Palmas, né? E aí qual que é a gente sabe que existem inúmeras obras que tratam dos Campos de Palmas, que tem uma história belíssima, né? Dos desbravadores daqui, de toda essa região, né? Toda essa região oeste aqui do Paraná e também o oeste de Santa Catarina, porque tudo era uma grande unidade, né? Que na época até houve a discussão, eu abordo no livro, se pertencia ao Paraná ou Santa Catarina, né? A questão do contestado.
E aí, qual que é a novidade? Que eu faço um estudo, para além de histórico, né, jurídico histórico da ocupação, e aí tratando sobre a legislação que vigia a época da ocupação, do desbravamento, vamos dizer assim, dos Campos de Palmas. Certo. E o que dos fatos históricos, doutor, o que o senhor julga que seria interessante nós destacarmos aí de toda essa pesquisa, né, histórico-jurídica que o senhor coloca? Certo, exatamente. Então, o que ocorre? Só então, para fazer uma origem, né? Eu trato sobre a origem da propriedade rural no Brasil, né? Que a gente sabe que houve, depois do descobrimento do Brasil, então em 1500, toda a terra aqui ela pertencia ao Reino de Portugal, né? Então, a gente sabe que existiu o Tratado de Tordesilhas, né, que estabeleceu a fronteira do Brasil. Isso, o tratado é de 1494, e isso acabou sendo, ao longo dos anos, sempre os portugueses foram avançando nessa fronteira, muitas vezes com a tolerância dos espanhóis e outras vezes gerando algum conflito, né? E isso acabou sendo delimitado, então, com o Tratado de Madrid, em 1750, onde as duas metrópoles, vamos dizer assim, né, os dois reinos de Portugal e Espanha chegam a um acordo de o que é mais ou menos hoje, a faixa de fronteira hoje já estava estabelecido no Tratado de Madrid. E aí, no início, como as terras eram públicas, né, todas as terras eram públicas, e aí ela era concedida via cartas de sesmarias, né? E esse regime ele durou até 1822, um pouco antes da proclamação da independência. Aqui em Palmas, eu pelo menos desconheço, não tem cartas de sesmarias, porque isso é importante do caso também, porque o descobrimento dos Campos de Palmas ele se deu por volta de 1836, né? 36, 39. Então já não existia mais esse regime de sesmarias. E aí o que aconteceu? Depois das sesmarias, ficou um grande período sem legislação específica da propriedade, né? Então, que ficou conhecido como período de posses. Então, as pessoas, muitas vezes incentivados pelo próprio governo, né? O Campos de Palmas, eu até faço um histórico, porque houve um incentivo do governo para colonizar essa região, porque havia uma disputa com a Argentina, que depois acabou sendo resolvido em 1895, que foi a questão de Palmas, também conhecido, que foi um procedimento foi um arbitramento, né? Inclusive, isso é uma história conhecida, que o presidente dos Estados Unidos, que foi o árbitro, né? Que era o Cleveland, e acabou Cleveland, inclusive, tem o nome em homenagem a esse fato. Então, se veja que o Palmas, a ocupação de Palmas, o descobrimento de Palmas está inserido num cenário nacional de grande importância. Inclusive, o Barão do Rio Branco foi quem fez a defesa, e ele faz um grande estudo aqui de todo o histórico jurídico aí dessa questão desses Campos de Palmas à época. Então, o que ocorre? De 1822 então, até 1850, não havia nenhuma legislação específica. Em 1850, tem a primeira lei de terras, que é denominada Lei de Terras, que é o primeiro regulamento, a regularização fundiária. Hoje muitos falam em regularização fundiária, né? Essa legislação, ela fez a primeira regularização fundiária no Brasil. E o que ela tratava? Que as pessoas que haviam, nesse regime que não havia uma lei específica, ou que tinha sesmaria vencida, porque também sesmaria tem todo um regramento específico, né? Eles poderiam regularizar suas posses. E assim foi feito, né? Muitos imóveis aqui de Palmas, eles têm como base essa legislação de 1850. Aí, com a proclamação da República, em 1889, só antes um parênteses, então é essa lei de 1850 que cria a faixa de fronteiras no Brasil. Na época, para fins de proteção das fronteiras, cria-se uma faixa de 10 léguas, que seriam hoje 66 quilômetros.
E aí, com a proclamação da República, né, com a proclamação da República, as terras devolutas são transferidas para o Estado, porque justamente criou-se a federação, né, dando mais poder aos estados. Então, criou-se um novo regime. Então, as terras devolutas iriam ser transferidas para os estados, e os estados que disporiam, né, como seria feita essa regularização. E o estado do Paraná, em específico, ele criou uma legislação própria em 1892, né? Então, ele criou uma legislação que todas as pessoas que tivessem posse permanente então, poderiam regularizar os seus imóveis. E aí você, na época, se você pegar o arquivo público do Paraná, eu inclusive consultei, inúmeros imóveis foram regularizados diante dessa nova lei, esse novo regime jurídico de 1892. E aí o que ocorre? Esse imóvel específico que eu trato aqui, o caso São Francisco, ele se insere nessas legislações. Por quê? A gente acabou fazendo a pesquisa e embora hoje ele esteja em faixa de fronteira, na época ele não estava na faixa de fronteira de 66 quilômetros, né? Abelardo Luz e Palmas, aqui toda essa região Clevelândia, não estava inserido nessa faixa de fronteira. E a pessoa, o Francisco Dimas dos Santos, aí, que foi o que adquiriu a propriedade em 1875, então você veja que ele está inserido em todo esse contexto global, né, nacional, de ocupação e proteção do território por conta dessa questão de Palmas, né? E aí, posteriormente, também a questão do contestado. E ele regularizou seu imóvel, né? Em 1895, na época, no juízo de Clevelândia, ele foi lá no juízo, declarou a posse dele, era em torno de 2.000 hectares o imóvel, né? E aí acabou sendo deferida essa regularização e foi registrado o imóvel, né? Foi registrado o imóvel nessa... Por isso a gente sustenta que o imóvel não se tratava dele. Nem estava na faixa de fronteira e nem se tratava de terra devoluta, porque ele cumpriu os requisitos da legislação de 1892, que era do estado do Paraná. E como o imóvel não se encontrava em faixa de fronteira, na época, né, não pertencia à União. Então, o estado do Paraná era legítimo em promover essa regularização fundiária, e essa é como se fosse um uso capião administrativo. Afinal de contas, ele adquiriu o imóvel em 1875, e esse imóvel já tinha passado por 2 proprietários anteriores, inclusive um anterior é Inácio Fernandes de Siqueira, que residia aqui em Palmas, né? Então, o imóvel já estava de posse dos particulares há muito tempo. Então, a União não poderia agora, né, passado-se, você veja bem, né, passado-se mais de 100 anos aí, a União quer reaver o imóvel que já é de particular desde há muito tempo. E conseguiu-se provar isso, doutor, que de fato esse imóvel era de particular? Exatamente. Aí o que ocorre? Aí só fazendo um parênteses antes, que aí a União alegava que hoje o imóvel pertencia à faixa de fronteira. Você veja, então, o primeiro regime das faixas de fronteira são de 1850. Em 1834, essa faixa de fronteira foi aumentada para 100 quilômetros. Em 1934 e 1937 foi aumentado para 150 quilômetros. E aí essa faixa de 150 quilômetros ela foi regulamentada na década de 50, uma legislação de 1955, e aí hoje com a Constituição foi mantida. Então hoje a faixa de fronteira é de 150 quilômetros. E qual foi a nossa alegação? Não, se hoje o imóvel está inserido em faixa de fronteira, na época ele não estava. E aí foi movido um processo administrativo que é de cancelamento de matrícula. Então, o INCRA desejava cancelar a matrícula do imóvel e a gente sustentou, então, que o imóvel foi devidamente regularizado na forma e no modo da legislação específica da época. Embora hoje ele esteja inserido em faixa de fronteira, na época ele não
estava inserido em faixa de fronteira, e aí o juízo aí no âmbito administrativo da Justiça Federal de Chapecó acabou negando o pedido do INCRA, né, rejeitando o cancelamento, ou seja, mantendo a propriedade particular, e essa decisão foi confirmada no âmbito administrativo no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, né? E aí eu encerro a questão, né? Eu encerro o artigo aqui. Então, no âmbito administrativo, essa questão foi resolvida, né? E aí, o que eu sustento? Que, passado todo esse tempo, né, não se pode vir querer solucionar um problema que já foi consolidado pela legislação na época, né? Então, é preciso dar segurança jurídica para os proprietários rurais para que eles possam exercer a sua atividade e não ficar de tempos em tempos tentando alegar algumas situações, alguns vícios que já estão superados, né? Nesse caso aí, o imóvel regularmente foi transmitido para a propriedade particular. Então, o que eu sustento é que título de propriedade é título de cidadania. Então, é preciso pensar em segurança jurídica. Se o proprietário, à época, confiou no Estado, né, que tinha inúmeras legislações que autorizavam a propriedade desse imóvel, não se pode agora, passados 100 anos, acabar gerando toda essa desconfiança, né, e risco para o proprietário. Então, nessa linha que eu... E até também a questão da faixa de fronteira, né, no Brasil são enormes, são muitos imóveis que estão inseridos em faixa de fronteira, e quem está nesse regime já encontra dificuldade por estar longe das grandes capitais, né? Já está inserido, então, num contexto um pouco diferente. E aí precisa de segurança jurídica. Até eu abordo aqui que já teve diversas legislações que promoveu a revalidação dos títulos em faixa de fronteira. E é preciso dar segurança a esses imóveis. Então, agora, inclusive, a última legislação data de 2015, 2017, por aí. Então, já é preciso uma nova legislação para realmente dar segurança para esses imóveis. Durante que período tramitou esse processo aí na justiça, doutora? Ele foi a primeira investigação, ela foi aberta no ano de 2016 e tramitou, foi finalizado no ano de 2019, 2020. Então, foi em torno de 4 a 5 anos de trâmite aí no âmbito administrativo. O caso ainda tem alguns pormenores a ser decidido, mas pelo menos nessa questão do cancelamento de matrícula está superado. Doutor, com a sua experiência e o acompanhamento na área do direito agrário, são comuns ações do gênero, do INCRA, fazer essas investigações e tentar reaver aí esse tipo de áreas, como a exemplo dessa área em Abelardo Luz? É comum, ainda está ocorrendo esse problema. A gente tem alguns exemplos aqui, inclusive no município de Abelardo Luz, né, que o INCRA, em alguns usucapiões que eu acompanho, que eu já acompanhei, inclusive já foram até o STF, para você ter uma ideia. Porque qual que é o entendimento? Terra em faixa de fronteira, se você não provar a origem do título, né, a origem legítima do título, a União alega que o proprietário não tem direito à propriedade, só a posse. Né? Então, eles acabam alegando que não foi comprovada a origem do imóvel, e aí desloca-se a competência para a Justiça Federal, né? E aí existe o risco aí de você não conseguir titular esse imóvel para a sua propriedade. E alguns casos também já aconteceu de imóveis que foram foram submetidos ao regime de desapropriação, e se a pessoa não comprova a origem do imóvel, a União disse que essa terra é devoluta. Sendo devoluta, o termo devoluta, ele tem origem também na Lei de Terras de 1850,
que seria o seguinte, que você teria que devolver para a União, né? Devolver para o Estado, por isso devoluta. E aí, como se insere nesse contexto de terra que não pertence ao particular, o entendimento do INCRA é que não cabe indenização. Isso é uma questão complicada, porque aí você, às vezes, porque o Estado, como é uma terra devoluta, o Estado não vai pagar por uma coisa que já é dele. Esse é o entendimento. Então, não teria direito à indenização. Então, se faz o imóvel é destinado aí, né, destinado para a União, para a reforma agrária, sabe-se lá, né, qual que é o objetivo da União, ou alguma questão, alguma reserva ambiental e tal, e aí não indeniza o proprietário. Então, é uma questão complicada. No passado, teve muito problema na região oeste do Paraná, que existia essa situação na questão da forma em que foi a colonização. Então, sustentou-se aí que os títulos não seriam válidos, e aí, ao longo do tempo, aí, desde a década de 70, 80, 90, e agora mais recentemente, em 2015, surgiu algumas legislações para revalidação de títulos em faixa de fronteira. Aí você apresentaria um requerimento no INCRA, né, instruiria esse processo com os documentos que você tem, e o INCRA revalidaria o título. Então, embora ele tivesse sido algum vício formal lá na origem, né, você conseguiria agora, nesse segundo momento, revalidá-lo, para que fosse legítima a propriedade e não tivesse nenhuma alegação de que se tratava em imóvel em faixa de fronteira e, portanto, tendo em vista que o título é nulo ou viciado, seria terra devoluta e teria que devolver para a União. Então, é um problema sério, e aí, inclusive, eu faço esse alerta aí no livro, né, de que é preciso da segurança jurídica, é preciso, até porque as pessoas estão produzindo imóvel, estão arrecadando imposto, estão protegendo as nossas fronteiras, né, ninguém agiu de má fé, porque são situações, você pode ver, são situações que remontam a mais de 100 anos. Então, quem comprou de boa fé, né?